O Deus que faz coisas novas está aqui. Isaías 43:18. Nós vamos estar lendo esse versículo todos juntos em pé. 43:18 e 19. Vou estar trazendo a segunda parte dessa mensagem. Iniciei na quinta-feira. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. O dia de Deus criar coisas novas. Parte 2. Se assente em nome de Jesus. Quando nós lemos Isaías 43:18, nós vemos que nós não precisamos ficar apegados a coisas que aconteceram no passado. As coisas que nos afligem são inúmeras. Nós sabemos que a caminhada aqui na terra não é fácil. Passamos por determinadas situações em que nós muitas vezes ficamos desestabilizados. Quando nós folheamos a Bíblia Sagrada e começamos a estudar um pouquinho teologia, nós ficamos maravilhados no Deus que está no controle da história. Existem muitos momentos em que Deus fala com o seu povo dizendo que não gostaria que o povo passasse por determinado processo, mas a insistência do povo em estar longe dele, distante dele, fez com que houvesse na vida desse povo catástrofes, desastres, fez com que viesse o caos. Na teologia é muito debatido essa questão do versículo 1 de Gênesis, capítulo 1. A gente vai folhear alguns pensamentos teológicos, pensamentos de teólogos. A expressão de terra sem forma e vazia demonstra simplesmente uma desgraça, um ato catastrófico que fez com que a terra fosse assim. Existem pensamentos de teólogos que afirmam que tudo que Deus faz é perfeito e por isso a terra era perfeita, até que aconteceu alguma coisa que deixou ela sem forma e vazia. Teologicamente, alguns teólogos afirmam que essa questão da terra estar assim se deu pela queda de Lúcifer. Há quem afirme isso. E nós vemos que uma coisa é certa: quando nós olhamos na Bíblia, nós vemos determinadas coisas que acontecem na nossa vida, nós não sabemos, nós perdemos o controle, nós perdemos a direção, nós não sabemos o que fazer, nós colocamos a mão na cabeça e falamos: e agora? E às vezes nós nos queixamos diante de algumas coisas que acontecem conosco. Isso é comum. Nós podemos ver na parte primeira desta pregação que Jeremias foi um daqueles profetas que tinha uma intimidade grande com Deus, e apesar de ter uma intimidade grande com Deus, iniciou o capítulo 3 de Lamentações lamentando-se como qualquer ser humano. Jeremias, ele simplesmente foi aquele que se deparou com uma Jerusalém destruída, acabada, a cidade assolada, queimada.
Cadê as promessas de Deus? Dizia o profeta. Eu estou no meio de tudo isso, eu estou vendo o caos acontecendo, estou vendo o desastre acontecendo, e até parece que Deus se esqueceu de mim, esqueceu desse povo. Por um momento nós vemos Jeremias escrevendo capítulo 3 e imaginamos um profeta totalmente sem direção, um profeta desabafando de tudo que ele estava passando, presenciando, que ele não entendia. E depois, no meio desse capítulo 3, ele se comporta de uma maneira dizendo: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Elas são novas a cada manhã. Muitos pregadores sobem no púlpito e de forma errada dizem que se referem a essas questões de novas a cada manhã, se refere à Bíblia. Não. A Bíblia diz que a palavra do Senhor permanece para sempre. Então não tem esse negócio de palavra de Deus se renovar. O que se renova são as misericórdias. E nós vemos que ao amanhecer nós vemos Deus se compadecendo da gente. O que eu vejo agora é o profeta caindo em si e olhando as coisas que aconteceram na sua vida de uma forma diferente, totalmente diferente. Porque há de convir comigo que se a gente não tiver num nível espiritual bem, nós passamos a enxergar a desgraça como algo ruim, destrutivo e que para a nossa vida não tem mais jeito. Porque é verdade que acontecem as coisas positivas que são para o nosso bem, mas também estamos numa batalha diária que podemos ser atingidos pelo mal de uma certa forma. Na ministração anterior falei um exemplo disso, Jó. Sabe o que é num dia você vê um homem que tinha filho agora não ter filho, um homem que era rico que agora não tinha nada? Como foi difícil para Jó passar por esse processo. Então muitas vezes fica uma incógnita, fica um ponto de interrogação na minha mente, na sua, a respeito de coisas que acontecem na nossa vida. O profeta, ele questionava tudo isso que estava acontecendo na sua vida. Ele não entendia o que estava acontecendo. Que a primeira coisa que acontece quando acontece algo negativo na minha vida, eu falo assim: cadê a promessa? Cadê a promessa? Cadê aquilo que tu falaste, meu Deus? Cadê? 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 Nós não entendemos que muitas vezes Deus não nos livra da cova, mas nos livra na cova. Quando iniciou a pandemia, eu cheguei a ministrar com a igreja vazia, e somente eu, o Alex e mais alguns só, fazendo a transmissão ao vivo. Estavam mais próximos, que não podia ter culto público por causa da pandemia. Eu me lembro quando começou tudo, e uma das pregações que eu trouxe para a igreja foi: se sobrevivermos nesta pandemia ao final, ainda que nós não tenhamos nada, mas se estivermos vivos, será um motivo de glorificar a Deus. Isso para mim já é o suficiente para mim acreditar que a mão de Deus esteve conosco. Então, pode ser que não entenda o processo que eu estou passando hoje. Pode ser que minha cabeça embarace um pouquinho, fique um pouco a minha visão ofuscada, embaçada, capaz de eu não enxergar da maneira em que Deus quer que eu enxergue. Existem momentos assim. E nós vemos até o versículo 18 alguns acontecimentos no capítulo 3 de Jeremias que puderam então revelar um profeta cheio de questionamento diante de um Deus vivo. Mas depois ele começa a dizer do versículo 21 do capítulo 3 de Lamentações, falando das misericórdias, falando que a porção dele é o Senhor e cabia a ele somente esperar no Senhor.
O profeta Jeremias queria aqui dizer, ao final desse todo esse lamento, desse choro, em ver Jerusalém do jeito que estava, era o pensamento que eu tenho quando acontecem coisas negativas comigo. Deus simplesmente permitiu que eu passasse algo, e esse algo está dentro de um propósito, mesmo que eu não entenda. Aquilo que para mim pode ser o ruim da história, pode ser o pior, pode ser Deus trabalhando em minha vida de uma certa forma para me aperfeiçoar. E quando Jeremias começa a dizer, olha, as misericórdias do Senhor são a razão de nós não sermos consumidos. Quando você olha a história dos judeus, quantos judeus foram mortos por Hitler? 8 milhões, se eu não estou enganado. 8 milhões, se não estou enganado. 6 milhões ou 8. Vocês podem ver que a sobrevivência do povo judeu é um milagre, porque desde a existência do povo judeu, do povo hebreu, Satanás tem um ódio desse povo e quer acabar, exterminar eles. Roberto Cabrini, um tempo atrás, na Band, quando ele estava na Band, ele fez um documentário e foi nas câmeras lá que o Hitler usava para matar os judeus. Tristes. É triste de ver. Como que o diabo tem ódio de nós, do povo escolhido? Como tem ódio? Se ele pudesse, gente, não deixar para amanhã o que ele poderia fazer hoje. Porque eu sei que a sua sobrevivência, a sua vida é um milagre. Deus não deixou que algo pior acontecesse na sua vida. Nós nos lamentamos pelas perdas que tivemos na pandemia, nós nos lamentamos pelas tragédias que aconteceram, queremos culpar alguém, mas a verdade é uma só. As pessoas que partiram realmente dentro de um propósito. Principalmente cristãos, pessoas que até estavam bem de saúde, estavam bem fisicamente, mais novos talvez que eu e você que está aqui, mas que simplesmente não resistiram. Você olha assim, como? E pessoas muito mais de idade, pessoas muito mais do que nós, sobreviveram diante de primeira onda, segunda onda e terceira onda de pandemia. Você vai dizer assim, como isso? O camarada tinha problema de cardíaco, o camarada ele tinha problema de diabetes, o camarada tinha problema e mais problema. O histórico de saúde desse camarada era terrível. E como pode o camarada ter sobrevivido e o outro que não tinha nenhum histórico desse, até fazia musculação, tinha uma saúde de ferro, morreu? Sabe aquele negócio que comia tudo, uma vida desregrada como... Nossa, aquele camarada nem cuidado tinha alimentar, morreu. Aliás, sobreviveu. E aquele que era tão cauteloso, comia somente aquilo lá, porque precisava de certa vitamina, morreu. Com todo o cuidado de especialistas do lado. Não sobreviveram. Um dos milagres que eu posso dizer é olhar para o Arari e ver ele aqui. Quantas vezes nós com a célula Kadosh, né, Aline e Alex? Nós estivemos orando por ele. Fui visitá-lo no hospital, por 3 vezes internado. A irmã Terezinha, a mesma coisa, lá da célula Canaã. Chegou a ficar na UTI. E nós orando. Aí você fala, meu Deus, como é que pode um negócio desse? Olha para quem está do seu lado e fale, Deus tem um propósito em cada vida. Você acredita que ninguém pode impedir o plano de Deus na tua vida? Você acredita nisso ou não? Então preste bem atenção no que eu vou te dizer. Eu sei que nós como seres humanos nós somos falhos. E por um descuido meu posso sofrer alguns agravos. É meu dever cuidar do corpo, do templo do Espírito Santo, é meu dever. Nós sabemos muito bem que existe a parte do homem no milagre, como eu preguei na semana passada aqui, na quinta-feira, eu falei na última pregação,
Falei sobre o milagre da transformação da água em vinho. A participação do homem nesse milagre. Deus poderia fazer as coisas sozinho, mas não. Quis a participação do homem. Para libertar o seu povo de Israel de lá do Egito, ele utilizou Moisés. Para conduzir, depois de Moisés morto, o povo até a terra de Canaã, usou Josué. Para construir uma arca, Deus usou Noé e sua família. Deus capacitou também Sansão para destruir os inimigos que apareciam na época dos juízes. Você vai ver o anjo do Senhor procurando alguém que pudesse se colocar na brecha, que estivesse ali ainda disposto, ou pessoas dispostas. Encontrou um no meio daquele povo chamado Gideão. E utilizou esse homem que a seu próprio ver não era preparado para tal missão. E depois de alguns sinais ele abraçou essa causa quando Deus falou: o Senhor é contigo, varão valoroso, você vai vencer essa batalha contra os midianitas. E o questionamento era: eles são maiores, eles são muito mais numerosos, eles são mais poderosos, mas a única garantia que Gideão tinha é: eu sou com você. Eu sou maior que os exércitos dos midianitas. De 32 mil caiu para 300. E foi com esses 300 que venceu milhares dos midianitas. Deus estava com esse povo. O que eu quero dizer para você é que realmente o governo de Deus é muito superior ao governo da terra. Por mais que haja um decreto na terra, o decreto de Deus ele é superior. Pode alguém ter sentenciado, ter falado, ter assinado, ter o poder da caneta na mão, mas existe um Deus no céu que vela e que guarda o seu povo. Você crê nisso? Você vê na história, Paulo até então, Saulo de Tarso, um homem perigoso na época para os crentes, não queria saber do Jesus em que os cristãos pregavam, os discípulos pregavam. Ele não acreditava, ensinaram para ele que esse Jesus era uma farsa, uma mentira. E no caminho de Damasco, Saulo teve uma conversão. E a voz que falava com Saulo dizia: eu sou Jesus a quem tu persegues, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, duro é para ti dar murro em ponta de ferro. Está se ferindo, você está se machucando. Jesus estava no meio daquela igreja, Jesus estava no meio do seu povo, ele que se encarregou de transformar a vida daquele homem. Saulo de Tarso se transformou um dos maiores pregadores da época, escritor de 13 cartas paulinas que até hoje nós usamos nas nossas pregações. Com tudo isso que aconteceu no decorrer de um Paulo agora convertido, acontecem algumas desgraças no meio do caminho. Alguns momentos em que Paulo queria ir para um lugar e Deus impedia. E isso Lucas faz questão de escrever lá no livro de Atos. Ele começa a registrar que o Espírito do Senhor o impediu. Tinha lugares em que Paulo queria pregar e ir, que o Espírito do Senhor o impediu. E teve momentos em que Saulo não imaginava de pregar em tal lugar, e de repente ele tinha uma visão de algumas pessoas dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E Saulo entendia que era Deus querendo ele naquele lugar pregando o Evangelho. Repita: Deus, Ele faz coisas novas. E hoje é um dia que Deus quer confirmar isso em nossas vidas. Você crê? Estava indo assim. Como que um homem agora, tão cheio do Espírito Santo, Saulo de Tarso, agora é preso? Deus permite que ele seja preso e fique junto com os criminosos, passando por uma situação difícil, complicada. Entra num barco para ir para uma região, e no meio desse trajeto de barco, de navio, Paulo dá um conselho, porque na hora
que o homem de Deus começa a orar, Deus começa a revelar, Deus começa a dizer: escuta, me escuta, por favor, não vamos para este lugar, vai vir determinadas coisas, mas não deram ouvido para Saulo e aconteceu o pior. Começou a vir uma grande tempestade, um huraquilão, no meio do mar, e pela intercessão de Saulo, ninguém se perdeu, ninguém morreu, mas o barco foi destruído. Foi difícil, eu imagino, num frio que fazia. Imagina um Titanic, vocês viram pelo filme, baseado em histórias reais. O frio que estava naquele momento do naufrágio do Titanic. As pessoas morrendo congeladas. Eu imagino também passando por um momento de frio naquela região. Eu imagino que na hora daquele barco, alguém se apegando apenas em um pedaço de alguma coisa para não afundar. Do que restava daquela embarcação. Mas Deus havia prometido que a vida dele seria preservada. Mas a gente olha para o barco, era para o barco estar intacto. Por que Deus permitiu a tempestade? E como não bastasse isso, vem a tempestade, eles sobrevivem, chegam numa cidade chamada, de uma região, numa ilha chamada Malta, eles conseguem sobreviver, e quando chega lá, para se aquecer. Então está aí o que eu digo para vocês, que então não é história da minha cabeça quando eu falo que eles estavam com frio ali, porque a primeira coisa que eles saíram de lá do mar foi querer se aquecer. E quando eles fizeram aquela fogueira, diz o texto lá em Atos, que eles pegavam alguns gravetos para jogar no fogo, para fazer uma fogueira ainda maior, para se aquecer. No meio daqueles pedaços de madeira que Paulo pegou, tinha o quê? Quem se lembra da história? Uma víbora, uma serpente. E olha que existem víboras hoje querendo picar homens de Deus e mulheres de Deus. É o que eles mais querem. Mas essa víbora que picou Paulo fez os bárbaros que existiam, que moravam na ilha, que conheciam a região, falar assim: é impossível alguém sobreviver ao veneno dessa víbora, dessa serpente. Eles ficaram olhando e esperando o momento que Paulo, quem sabe, ficasse roxo, quem sabe ficasse pálido, sei lá, e caísse no chão morto. Mas o que Paulo fez foi, apesar de ser picado, o veneno da serpente não teve poder na vida de Paulo. Ele pegou essa víbora e fez o que com ela? Jogou ela na onde? Víbora ou serpente não resiste fogo. É por isso que eu gosto do fogo do Espírito. É por isso que eu quero a presença de Deus sobre nós. Porque rato não resiste a fogo. Serpente não resiste a fogo. Mas lembra do que eu preguei para vocês? Na quinta-feira, quando eu falei que quando o crente chega a passar pelo fogo, Deus está junto. E quem entrou com os 4 jovens dentro da fornalha aquecida 7 vezes mais? Quem? O 4º homem estava com eles lá. Quando nós somos ungidos por Deus, nós temos a presença de Deus conosco. O fogo perde o seu poder. O leão, ele é obrigado a ficar de jejum. E segundo a tradição, não era somente um leão que tinha numa cova na época de Daniel. Eram o leão, na verdade uma família de leões e outros leõezinhos. Tinha outros leões segundo a tradição, não tinha só um. E era propositalmente, os leões ficavam sem comer, esperando por aquele momento. Agora imagine, leões famintos, qualquer coisa que jogasse lá dentro o leão devorava. Mas quando Daniel caiu lá, o anjo do Senhor esteve junto com ele. E o leão foi obrigado a ficar mais um dia de jejum.
Simplesmente nós vemos a expressão de Daniel dizendo: Deus fechou a boca dos leões. O anjo de Deus me visitou, esteve comigo. Foi essa a expressão de Daniel. Então repita: Deus faz coisas surpreendentes. Ele tem coisas novas para mim. Então fala para essa pessoa que está do seu lado: Deus tem coisas novas para você. Fala assim: tem coisas novas vindo aí. Amém? Você vai ver uma situação em que Jerusalém estava destruída, o povo destruído, e de repente aparece um personagem chamado Neemias, um copeiro de um rei, que de repente estava lá no palácio servindo o rei, e chega uma notícia dizendo assim: Jerusalém está destruída, a cidade assolada, e o povo foi levado cativo, e olha, está assim acontecendo lá. O Neemias pega o cavalo, vai para a região e comprova com seus próprios olhos. Estava um caos, estava um desastre, uma total destruição. Estava a cidade realmente assolada, escombros, fumaça para todo lado, tudo queimado. E cadê as pessoas? Tinham sido levadas cativas. E agora? O que o homem de Deus faz? Ele passa pelos escombros somente para olhar como que estava toda a cidade. Querido, às vezes Deus nos mostra os escombros, Deus nos mostra cinzas. Para que isso? Para mostrar e revelar para você que Ele quer fazer uma restauração, que Ele tem poder de fazer coisas novas na nossa vida. Então, quando vierem lembranças de algo que ocorreu, que foi doloroso em você, então quantas vezes que acontecerem algumas coisas que para você é difícil de compreender, quando você olhar ou se lembrar, você começa a ver, assim dizer, tudo tem um propósito. Deus permitiu que aconteceu isso para cumprir um propósito. Eu não estou entendendo agora, mas eu vou entender depois. Nós vemos Neemias não ficou abatido com isso, ele foi para a oração. Ele orou, mas também teve a sua atitude. Ele viu os escombros e viu que aquela cidade precisava de uma restauração. Os muros estavam destruídos, cidade desprotegida. E ele começa a se levantar, querido, se levantar com autoridade. E ele começa a orar um tempo e começa a dizer: eu preciso fazer alguma coisa, mas se tem alguém aqui que pode fazer alguma coisa por mim, é o rei. E eu preciso ter um momento certo para falar com o rei. E antes disso ele foi para a oração. Sabe por quê? Que tudo que acontece no mundo físico tem o aval do espiritual. Se não vencer primeiro no espiritual, no físico você não vence. Você tem que entender o seguinte, que a luta que você está enfrentando não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados, potestades, e contra isso só o poder de Deus sobre a tua vida te faz vencer. O inimigo quer que você se sinta destruído, acabado. Depois de um tempo de oração, ele chega diante do rei e pede autorização, e o rei assina embaixo, e com a carta do rei ele vai para restaurar Jerusalém, com toda a autoridade do rei. E quando ele começa a fazer com os judeus que ainda restaram, ele começa a restauração, ele começa a reconstrução de Jerusalém, começa a vir opositores. Tobias, Sambalate se levantam, aqueles que eram do meio do povo. Que impressionante. Muitas vezes nós não precisamos de inimigos de fora, porque existem inimigos de dentro. E uma certa vez está escrito na Bíblia que Deus falou através do salmista que os inimigos do homem serão muitas vezes os da sua própria casa. Por incrível que pareça, aqueles que eram para dar para a gente apoio, para nos incentivar, muitas vezes se levantam contra.
Talvez você é um daqueles que para vir para esse culto aqui desagradou alguém. E talvez você seja alguém que antes de vir para esse culto, foi você insultada e dizendo que você vai fazer tanto naquela igreja. Você já foi de manhã, para que você ir de noite? Não precisa disso, você está ficando um crente fanático. Simplesmente talvez você ouve até da sua própria mulher isso. Talvez daquelas pessoas que eram para te apoiar, porque ela sabe que você era um bebum, um cachaceiro, que vivia escravizado pelas drogas, e sabe que se você não estiver aqui, o lugar que você estaria é lá no mundão, provando das drogas e espancando ela muitas vezes como você fazia. Mas hoje você é um crente, hoje você é uma nova criatura. Aos jovens que estão aqui, enfrentam oposição, como eu mesmo enfrentei quando me converti aos 12 para 13 anos de idade. Por você, somente você ser crente, você enfrenta retaliações. Você não tem o apoio da família. Afinal, nós já ouvimos discípulos desta igreja aqui. Já teve discípulas que passaram por uma ocasião em que um próprio marido, na verdade, era o diabo falando através da boca dele, dizendo: eu prefiro que você fique na zona, como sendo uma mulher de programa, do que você ir para aquela igreja. Acredite, pois foi situações que já aconteceram com pessoas que eram da nossa igreja. Era o diabo falando da própria boca daquelas pessoas para intimidar muitos crentes. É assim, as batalhas, as lutas, nós ficamos sem entender. Deus, o que está acontecendo? Essa semana mesmo nós conversávamos com um discípulo e ele falava: eu estou entrando num propósito pela minha família, bispo, e depois que eu entrei num propósito, piorou, ficou mais difícil, ficou mais complicado. Eu falei para ele: é assim mesmo, é um sinal de que Deus vai fazer. Porque muitas vezes o caos, a destruição, as ruínas, quando Deus nos leva, é Deus nos levando a lembrar de algumas situações, algumas coisas, é Ele querendo fazer coisas novas. Quer ver uma coisa? Se você olhar para o profeta Ezequiel, a mesma coisa que Neemias. Deus levou Neemias lá para o meio dos escombros. E a primeira coisa que foi tirar os escombros, porque não se constrói nada em cima de escombros. Agora Deus também leva o profeta Ezequiel para onde? Para um cemitério. Para um campo de batalha onde tinham muitos mortos. Para que levar um profeta para um lugar desses? Eu lhe pergunto, para quê? Se você me perguntasse: bispo, para que Deus levou Ezequiel para um lugar sem sentido? Não, peraí, tem sentido. Se Deus levou é porque tem alguma coisa a ver, Jonathan. Tem sentido. Não fica sem sentido. Deus mostrou para o profeta um caos, um bocado de gente morta. Na verdade não tinha nem carne mais. Diz que os ossos eram de tocar já quebrava. Para que Deus ia levar um profeta para um lugar desse? Para um vale de ossos? Não tem sentido. É o mesmo que você faz assim: para que me trazer para um lugar desse? Para um campo de batalha onde tem um bocado de pessoas aqui, as armaduras do povo, capacete do povo, espada do povo, e um bocado de gente que só tem um osso aqui. Para quê? Era um campo de batalha. Mas do nada Deus mostra todos esses ossos sequíssimos. Você vai ver em Ezequiel 37. E do nada surgiu uma voz. A voz do Deus Todo-Poderoso que levou ele para lá. E qual foi a indagação, a pergunta que foi feita para o profeta? Qual foi? Poderão
viver estes ossos. Aí é que está. Deus levou o profeta para um lugar sem sentido, porque para o profeta era: o que eu vim fazer aqui? Para que eu estou aqui? Que sentido tem eu estar aqui? Para você não faz sentido você estar aqui. Para você não faz sentido o que aconteceu. Está pegando aí ou não? Para você não faz sentido o teu casamento talvez ter terminado. Não faz sentido você ter sido mandado embora. Para você não faz sentido. Mas isso que para você não fez sentido, olha onde Ele te trouxe para um lugar onde Deus quer falar que aquilo que aconteceu tem um sentido. Aí desperta a voz de Deus ao profeta em algo: poderão viver estes ossos? Foi a pergunta. Para que isso? A fé é pelo e ouvir. Pois é, e agora o próprio Deus chega e diz para o profeta, dizendo assim: poderão viver estes ossos? Mas osso, se ainda tivesse carne, se tivesse acabado de morrer, se o corpo ainda tivesse meio quentinho, o coração parado, mas o corpo ainda tivesse morno, beleza, mas se trata ali só de osso, e osso que você tocava e ele já virava pó. Aí é que está. Qual foi a resposta do profeta? Pode colocar Ezequiel 37 aí para mim. Ezequiel 37. Quem levou ele? Quem que levou o profeta? Quem? O Espírito. E ele me fez sair no Espírito do Senhor. Quem que colocou ele no meio do vale de ossos? Quem? Está bem claro aqui, ó. O Espírito do Senhor me fez sair, ou seja, me tirou de onde eu estava e me pôs aonde? No meio da onde? De um vale que estava o quê? O que eu vim fazer aqui? Sem sentido. Verso 2. Vai. Parece que era o mesmo Neemias, pegando o cavalo e indo lá verificar o quê? Um bocado de poeira, um bocado de ruína, muro destruído, cidade assolada, queimada, inabitável, muro destruído. Não faz sentido. Olha aí, às vezes Deus pega algo sem sentido, ou seja, que você nem acredita que está passando. Você vai dizer assim: eu não acredito que eu estou passando isso, estava tudo muito bem na minha vida, estava tudo muito certinho. Por que agora um vale de ossos secos? E o pior, diz que era nume sobre a face do vale, ou seja, só via um bocado de osso. E eis que estavam em uma situação crítica. Qual era? Sequíssimos, só de tocar quebrava. 3. Aí surge a voz. Vai lá. Surge a voz de Deus no meio de uma tragédia, de um caos, no meio de um vale que não faz sentido. E Deus faz uma pergunta sem sentido: poderão viver esses ossos? Espera aí, olhando fisicamente, materialmente, já morreu. E além de morrer, parece até a gente se deparando como Maria e Marta diante de Lázaro morto. Quando Jesus chega já é tarde. Não é, Dário? Já chega tarde.
E agora Jesus chega diante da tumba e diz assim: abre essa tumba. E o que eles falaram? Quem lembra? Está cheirando mal já. Fazem quantos dias? 4 dias. Sem sentido abrir um túmulo depois de 4 dias. Já está em decomposição. Sem sentido essa pergunta de Deus: poderão viver esses ossos? Sem sentido, não tem sentido nenhum. Mas se Deus falou, tem sentido. É eu que não estou entendendo o que Deus está querendo fazer e falar. Deus está querendo me ensinar alguma coisa. Então a tragédia, o caos, o problema, a destruição, a desgraça, muitas vezes que Deus nos leva a ver, a presenciar, a passar. Ele quer que você olhe para a palavra dele para se fortalecer e entender o processo. E agora ele pergunta: poderão viver estes ossos? Jesus fala: abre a tumba, abre, tira a pedra. Senhor, já cheira mal, não dá não. Aí o que Jesus fala? Quem se lembra? Mulher, eu não te disse que se creres, fala, esse é o Deus que faz coisas novas a partir do caos, a partir da desgraça. Eu não entendi, eu não compreendi, mas Deus sabe. Mulher, precisa tirar a pedra para a glória de Deus se manifestar e você ver algo surpreendente aqui. Tira a pedra, é a parte humana da história. Porque pelo poder que Jesus tinha, simplesmente ele poderia levantar a mão e num levantar de mão aquela pedra sair na frente, sim ou não? Mas ele pediu para que eles tirassem. Para que Deus falar para este profeta, poderão viver esses ossos? Humanamente falando é impossível. O profeta, numa situação meio que sem jeito, chega para Deus e diz: Senhor Deus. Quem sabe aqui é o Senhor, porque eu não estou entendendo nada esse processo que o Senhor me trouxe num vale desse, cheio de osso. Vamos ver o 4. Então me disse: como ouço ouvir? Como? Você entendeu a voz profética, a importância da voz profética? Gente, pedra também fala, pedra fala. Não fala, mas sabe o que o Senhor falou? Que se você deixar de falar, se você deixar de clamar, quem vai clamar? Mas pedra não tem boca, pastor Alex. Pedra não tem emoções, não tem sentimentos, não é pessoa humana. Mas Deus falou assim: se você deixar de fazer o que tem que ser feito, eu ressuscito até das pedras filhos a Israel. Aliás, esse é o Deus que tirou a água da rocha. Esse é o Deus que fez o sol parar, para o povo vencer. Agora ele pergunta, ele fala algo, ele agora determina, ele diz: já que você não está entendendo nada porque eu te trouxe nesse vale, peraí. Você está vendo o caos aqui, você está vendo ossos sequíssimos aqui. Então vamos transformar esse ambiente, profeta. Deus podia fazer sozinho? Sim, mas levantou profetas. Olha que Deus tremendo. Deus podia fazer sozinho, mas não fez. Deus levanta pastores, doutores, profetas. Deus levanta seus ungidos.
E agora fala para o profeta dizendo: profeta, abre a sua boca, profetiza sobre este vale. Eu quero uma grande reboliça aqui. Eu quero uma grande transformação nesse ambiente aqui. Então crente não é para ficar se lamentando pelo que aconteceu. Crente é um transformador de ambientes. Tem um ambiente de choro, ele está ali para consolar. Tem um ambiente de tristeza, ele está ali para alegrar. Tem gente caído, ele está ali para levantar. Diga, repita assim: eu sou um profeta da esperança. Aleluia! Tá. Os ossos secos, ouve a palavra do Senhor. 5. Assim diz o Senhor, Deus a estes ossos. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vai ter vida. Nessa situação sem sentido da tua vida, o Deus que faz coisas novas, Ele quer fazer através de você. Quer transformar. Você pode estar perdido, pode até achar sem sentido o que aconteceu. Pode você ter perdido teu carro, pode ter fundido o motor do teu carro, pode ter acontecido do teu carro ter furado o pneu. Nada acontece por acaso. O que eu quero que você entenda é que apesar dos ossos sequíssimos, nós continuamos sendo profetas para declarar a transformação em meio a ruínas. Vai. Verso 6. Ainda continua Deus falando, vai. Sabereis que eu sou o Senhor. Sete. Depois que Deus deu a dica como que ele deveria fazer, ele falou: eis-me aqui, Senhor. Se eu estou passando por esse processo, o Senhor me viu, mostrou isso tudo, essas ruínas que estão acontecendo na minha vida, é porque tem um processo, tem um propósito que eu tenho que passar. Então profetizei como se me deu ordem. E houve o quê? Continue. Transformação, mudança de ambiente. Que tinha um bocado de osso sem sentido, um bocado de osso sequíssimos, pó, caos. Agora Deus fala assim: eu vou transformar isso aqui. Isso que está perdido, isso que está destruído. O exército que deu a vida na batalha, eu quero levantar, eu quero suscitar de novo um exército. Eu quero levantar esse povo da ruína. E isso representava algo espiritual para Israel. É por isso que o profeta tinha sido levado a esse vale. Espiritualmente Israel estava acabado, destruído. Agora Deus leva o profeta para um vale para dizer assim: eu sou o Deus que um dia fez do nada tudo. E que agora eu tenho o poder de fazer da mesma forma como fiz na criação do mundo. Haja, ouve. Não há vida, mas a partir do momento em que eu liberei uma palavra, vai ter vida.
haja, ouve. O que está aqui é Deus dizendo: fala, profeta. E o profeta ouve e diz: então, que se tu está falando, eu vou falar. Profetizei e na hora aconteceu. Porque o profeta, quando está na presença de Deus, ele se torna um instrumento poderoso de Deus. E tem gente que duvida disso. E quando nós começamos a pregar aqui, tem pessoas que falam assim: líder, você contou a minha vida para o bispo. Não é possível. Ele contou tudo. Ele falou tudo o que diz respeito à minha vida. O que você precisa entender é que o Espírito de Deus, ele move-se nesse lugar, e ele está aqui, e ele está me usando para trazer essa palavra para você. Você está vivendo em meio ao caos, à destruição, está se sentindo seco, mas eu estou aqui como profeta para declarar que o Deus que um dia fez coisas novas, ele vai fazer também desse dia um dia de coisas novas também na sua vida. Que caos, que destruição está a minha vida. Fala assim para a sua vida, para o seu irmão, para a sua irmã: não se desespere na hora que as coisas começarem a dar errado, porque Deus tem o poder de criar coisas novas a partir de tudo acabado, destruído. Romanos, capítulo 4, verso 17. Romanos 4, 17. Como está escrito: por pai de multidões te constituí, perante aquele no qual creu, a saber. Vamos ver que Deus que a gente serve. Vamos lá, olha o que Paulo fala. A parte B aqui, vai. Deus, o qual vivifica quem? Os mortos. E que mais, crente? E chama as coisas que não são. Então, peraí, crente. Precisa ter na sua mão alguma coisa para Deus fazer? Deus chama as coisas que não existem como se eles já existissem. Tu não tem filho, mas Deus vai te dar. Não tem ainda. Tu não tem casa, mas Deus faz existir a possibilidade de ter a sua casa. Você não tem carro, a situação está difícil, mas Deus tem o poder de te dar o carro, nem de você financiar, não. Às vezes Deus dá condições de você financiar, mas Deus tem o poder de te dar um carro, como Ele já me deu. Depois de um culto como esse, o camarada chegou e disse assim: Deus mandou te dar esse carro, pega a chave e o documento, é seu. Deus tem o poder de fazer. E eu pergunto: tu acredita, crente? Esse é o dia que Deus vai fazer coisas novas. Deus disse lá no ato da criação: haja, ouve. Vai haver o haja em sua vida. Não vou repetir porque tem gente que não entendeu. O haja de Deus vai acontecer na sua vida. Não tem, mas vai ter. A porta fechada, mas vai se abrir. Eis que diante de ti pus o quê? Nem tinha porta, mas eu já deixo uma aberta. E quando eu colocar, eu vou deixar já aberta, acesso para você. Você acredita nisso ou não? Se Deus fez lá no começo do mundo isso, vai acontecer hoje aqui. Pode acontecer isso ou não hoje? Então fala, vai acontecer contigo igualzinho. Amém? Deus fala assim: haja luz. E houve luz. Deus falou: haja, e houve. Olha o Deus que chama as coisas novas. Não tinha, Deus fez.
Então eu quero que você agora, como profeta de Deus, feche os seus olhos, por favor, e coloque uma mão no coração e repita comigo. E comece agora a fazer a sua parte. Chame o futuro desejado para o presente. Sabe o que é isso? Não está na tua mão. O advogado falou que já está perdida a causa. Falou que é só no final do ano de 2023 ou 2024, mas Deus está dizendo: eu antecipo para você, tu acredita? Então escreve, até março e começo de abril tu tem surpresas. Sabe, Deus tem a capacidade de criar coisas novas a partir daquilo que está acabado, aquilo que está destruído. Seu território é mais que uma cidade. Deus pode te levar a uma coisa ainda muito maior do que você imagina. Deus lhe dará autoridade. Você crê nisso? Ah, mas que é isso? Está falando aberração. Salmo 2, verso 8. Vamos ver, Salmo 2, verso 8. Salmos 2, verso 8. Mas tem que ser rápido aí, viu? Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Aqui, gentios, em outras traduções está escrito nações. Pede-me, e eu te darei nações, e o mundo inteiro será seu. Está aqui, nessa outra tradução, ó. Peça, e eu lhe darei todas as nações, o mundo inteiro será seu. Como? Deus tem promessa para esse ministério. Deus tem promessa para essa igreja. Você faz parte disso. E agora Deus está dizendo assim: vai adiante, avança. Seja uma pessoa otimista. O que Deus, quando Deus levou o profeta para um vale de ossos secos, é para deixar ele como um homem otimista. Então você precisa ser um homem otimista. Você precisa ser uma mulher otimista. Então você não precisa ter medo das novidades, porque elas virão. Porque tem gente assim: eu estou pedindo uma promoção, mas e depois vai vir os encargos? Será que eu vou dar conta? Ô abençoado, pelo amor de Deus, você pediu tanto para essa porta se abrir, e agora que está para se abrir, você está com medo? O mesmo Deus que ouviu tua oração, que está abrindo as portas, é o mesmo que te capacita para essa promoção. Você crê nisso ou não? Olha só o que Deus está dizendo: não tenha medo das novidades, sejam elas quais forem, porque eu sou com você. Vamos ler Provérbios 23, 18, vai. Provérbios 23, 18. Porque certamente, vai, acabará mal. É isso? Porque certamente acabará bem. Você crê nisso? Continue mais. Coloca na outra tradução da linguagem de hoje. Assim, o seu futuro, e você não perderá a esperança. Você pode ler esse versículo para esse abençoado que está perto de você? Isso. Fala assim: o Deus que faz coisas novas está aqui nesta noite e fala com você. Amém? Ele está tão sem esperança, estava querendo dormir, mas agora com esse glória que você deu aí no ouvido dele, ele acordou. Fala assim: hoje é o dia de novas criações em sua vida, na vida da sua família. Hoje é o dia do haja de Deus. Hoje Deus vai te dar livramento. Hoje
vai ser o haja de dupla honra no meio da vergonha. Hoje tem o haja em meio a diagnóstico médico mais sombrio. Hoje vai haver provisão em dias de falta. Hoje vai haver alegria em dias de lágrimas. Aleluia! Hoje receba pela fé. Toma posse, porque as lágrimas de hoje serão suas canções de amanhã. Entendeu? As lágrimas que você tem derramado hoje vão ser suas canções amanhã. Não enterre teu talento. Não enterre o teu chamado. Sabe por quê? Porque não importa a dor que você está sentindo hoje, eu tenho um Deus, você também, que preserva o nosso futuro. Escuta o que eu estou te dizendo. Nós temos um Deus que preserva o nosso futuro. Então o meu futuro está preservado por Deus. Repita isso. Eu estou falando para crente otimista. Pergunta para esse abençoado: tu está sendo otimista ou pessimista? Olha para a cara dele que você já sabe. Está mochiba esse abençoado aí. Coloca a mão na cabeça dele para ver se ele recebe uma porção dobrada aí. Eita. Fala assim, querido: o seu futuro está preservado por Deus. Seu futuro está protegido por Deus. Fala para ele assim: eu estou sentindo o cheiro de coisas novas vindo aí. Eita! Profetiza, homem de Deus, sobre esse vale de ossos secos. Seja um referencial de esperança para essas pessoas que estão perdidas. É hora de você entender que Deus tem o poder de criar novas coisas a partir da destruição e da desgraça. Se você crê nisso, fique em pé agora. Ainda bem que tem gente que não dorme em pé. Eu já vi gente dirigir dormindo, mas dormir em pé não dá, né? Tem também? Tem? Meu Deus. Então precisa de mais unção. Eu acho que eu vou pegar o chofar aqui e vou encher de óleo. O dia de Deus fazer coisas novas. Nem sempre as perdas quer dizer que está tudo acabado. Conta-se a respeito de uma pessoa que uma vez viu a sua empresa sendo destruída por fogo. E aí o seu filho olhou todo o patrimônio que o pai juntou todo ano sendo queimado pelo fogo. Todo o tempo da vida aquele pai tinha dado a sua vida por aquela empresa e de repente um fogo pegava e destruía tudo. E de repente o filho chegou e falou: que pena, né, pai? Tudo que o senhor construiu estava ali. E agora o fogo está destruindo tudo. Escuta isso, por favor, com seus olhos fechados. Sabe que o pai respondeu para o filho: sim, meu filho. Só que havia nela, naquela empresa que eu criei, muitas coisas que eu precisava me livrar. E eu não sabia como fazer. Eu sinto que está vindo coisas novas aí, filho.
aquilo que parece ser o caos que aconteceu na tua vida, pode ser o momento que Deus vai te levantar lá para cima, lá nas alturas. Receba essa palavra.